Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão da instrução de Paulo, né? Que Paulo, tradicionalmente, é dito que ele foi instruído por Gamaliel, pelo rabino Gamaliel. O que nós sabemos sobre isso, né? Segundo Paulo, Lucas, né? Em Atos dos Apóstolos 22:3, o apóstolo Paulo reconheceu Gamaliel como seu antigo professor. Tá? Gamaliel também aparece em Atos capítulo 5:34. Lá diz assim: Mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. As únicas, então, referências que temos do Novo Testamento são essas duas, né? O Atos capítulo 5:34 e o Atos dos Apóstolos 22:3, né? Então você veja que Atos capítulo 5:34 diz que Gamaliel ainda estava vivo, né? E Gamaliel ele teria morrido antes do ano 70, ele não teria presenciado a destruição de Jerusalém em 70. E Gamaliel ele era filho de Simeão e era neto do famoso rabino Hillel. Ele era membro do Sinédrio, um dos principais elementos da seita dos fariseus, tá? O Hillel, né? Ele tornou-se líder da escola liberal dos fariseus, o Hillel, em oposição a um dos elementos mais conservadores, que foi a escola de Shammai. Formou-se ali duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Tá? Várias tradições têm feito do Gamaliel, isso já na época de Paulo, né? Tem feito dele um cristão. A gente vê isso no texto Reconhecimentos Clementinos, capítulo 1:65. Porém, não há nenhuma outra evidência mais concreta de que Gamaliel de fato tenha se tornado um cristão. Ele aparece nas listas das pessoas que ocuparam o cargo de presidente do Sinédrio, e ele teve um filho, Gamaliel, chamado Simeão, que acabou morrendo, então, lá na destruição de Jerusalém, em 70. Também foi um rabino proeminente. Essas informações aqui eu peguei da Champlin, da enciclopédia Champlin. Né? O Martin Hengel, aí eu vou me basear agora no artigo do livro do Martin Hengel, né? Que é Paulo pré-cristão. Ele fala do Paulo pré-cristão. Então ele mostra que Gamaliel, também chamado Gamaliel I, né, era o principal líder da escola farisaica em Jerusalém na época de Paulo. Tá? Antes de 70 ainda não havia o rabinato, né, o movimento rabínico, ainda não tinha, isso começou depois dos anos 70. Mas também não havia a ordenação de eruditos com título de rabino, mas os chamados escribas, eles já existiam já há muito tempo em Jerusalém. Então, essas escolas da Torá, elas existiam em Jerusalém e tinham um impacto significativo ali no judaísmo palestino. Martin Hengel questiona ele questiona essa questão de que existisse uma escola similar na diáspora judaica, tá? Então, haviam certamente escolas judaicas em Antioquia, em Roma, mas elas não tinham a mesma amplitude que tinha a escola de Jerusalém. Então, segundo o Martin Henkel, ele vai sustentar que o Paulo ele foi educado na escola de Jerusalém, com Gamaliel. Tá? A crítica disso surge no artigo que já desenvolve melhor esse tema, do Ian Maccoby. Ele escreveu o livro The Mythmaker, Paul and the Invention of Christianity. Então, ele defende que Paulo fazia parte de uma leitura esotérica dos textos judaicos, né? E que isso não seria compatível com um fariseu. Então, e tampouco de alguém que tivesse estudado na escola de Gamaliel. Então, ele vai contestar essa versão. Tá? Essas questões do Martin Hengel, elas são sujeitas à crítica, né? Porque o misticismo judaico, né? Ele está presente ali naquela época, né? E são pessoas que são judias, né? Então, em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6, Paulo, ele faz uma comparação da Torá com o casamento. Né? Ele diz que se uma mulher casada é obrigada por lei a continuar com seu marido enquanto ele vive, então, se o marido morre, ela é dispensada dessas obrigações da lei
do casamento. Isso é o que diz a Torá. Então, se, portanto, durante a vida do marido ela se casa com outro homem, ela está em adultério, né? Mas se o marido morre, ela então está livre pela Torá para se casar novamente, não vai cometer adultério. Então, nessa analogia, parece que a esposa, que essa analogia que Paulo faz, né, parece que a esposa é a igreja e o marido seria a Torá. E o novo marido com quem a pessoa, né, se casa seria Cristo, né, quando ela adere a Cristo. Então segundo essa analogia, né, com a morte do primeiro marido, a Torá, então a pessoa está livre para poder aderir ao segundo, que seria Jesus. Tá? Então, essa analogia é tentando mostrar que não há qualquer incompatibilidade ou violação da Torá com isso. O Ian Maccoby ele vai contestar, ele vai considerar essa analogia do Paulo muito confusa e que uma pessoa que foi instruída no movimento farisaico lá da escola de Gamaliel não faria uma analogia tão forçada como essa, né? Porque afinal de contas o novo marido que é Jesus ele morre, né? Então como fica essa história, né? Como é que se compatibiliza? É uma analogia bastante confusa, né? A esposa, na analogia, simboliza a condição. Como responder essa pergunta, essa crítica do Ian Maccoby? Né? Uma questão é a seguinte: para o Paulo, Jesus não está morto. Tá? O Paulo tem em perspectiva o Cristo ressuscitado. Então, a adesão aí é a adesão ao Cristo ressuscitado. Tá? Então, Ian Maccoby, ele parece que não pegou essa linha assim, não é tão. E também não adianta ficar raciocinando dentro de uma lógica com o Paulo continuando sendo judeu, seguindo fielmente a lei da Torá, né? Porque, na verdade, ele já está dentro de uma perspectiva cristã, né? Então, não há nenhum absurdo, a partir do princípio que ele se converteu ao cristianismo, não há nenhum absurdo em se dizer que como é que ele vai aceitar Jesus? Sim, ele se converteu ao cristianismo. Então, essas supostas incongruências do Ian Maccoby opera, é como se Paulo tivesse sido educado por Gamaliel e ele tivesse mantido aquela educação inalterada por toda a vida dele. Aí sim, realmente vai haver uma incompatibilidade. Ele, na verdade, ele teve uma conversão. Parece que o Ian Maccoby ele não aceita essa etapa, a etapa de conversão do Paulo, onde há uma mudança, realmente. Isso é o que explica a nova posição do judeu. Então, isso fragiliza um pouco a posição aí do Ian Maccoby, né? Então, a esposa, no caso aí, ela simboliza a condição anterior dos crentes, tá? Quando eles estavam sujeitos à lei e à sua autoridade. No entanto, a morte de Cristo é vista por Paulo como uma mudança de estado para os crentes, permitindo uma nova aliança e um relacionamento diferente com Deus. Então, Cristo não morreu para Paulo, assim, não, ele está vivo, né? Ressuscitado, Cristo ressuscitado. Em resumo, a esposa, na analogia, é uma representação figurativa da condição anterior dos crentes sobre a lei, antes de sua nova vida com Cristo. Então, a passagem mostra essa mudança de status e liberdade que os crentes experimentam por meio da fé em Jesus Cristo. Então, eu não vejo esse incômodo todo aí do Ian Maccoby para essa passagem aí que ele cita, né? O Ian Maccoby tem outro problema, né? Ele vai tomar como fonte as fontes ebionitas, né? Que são fontes mais tardias, né? São aí do século IV, do século III, são fontes mais tardias, né? Então, para os ebionitas, o Saulo, né, no caso, ele não era um fariseu e nem mesmo judeu de nascimento. Mas aí você está tomando como fonte um texto lá do século IV, né? Assim, eu tenho as cartas paulinas, que são dos anos 50, né, que é carta autêntica reconhecida. Por que eu vou tomar como referência um texto do século IV? Eu acho que isso fragiliza a posição também do Maccoby também. Né? Então, os pais de Paulo, eles eram de Tarso, eram gentios, e ele tinha se convertido quando se foi para Jerusalém. Tá? Aí, outra questão que o Maccoby coloca é que o sumo sacerdote ele era líder dos saduceus, tá? E como tal, ele estava em contínuo conflito com os fariseus. Ok. Não apenas em questões religiosas, mas também em questões políticas. Até que ponto colaborar com a ocupação romana, que os saduceus eram muito mais colaboradores com Roma, né? E fariseu
não via isso com muitos bons olhos, né? Então, esses fariseus estavam dispostos a colaborar com os romanos, né? Mesmo que isso significasse entregar alguns encrenqueiros fariseus para serem executados. Então, havia ali uma tensão ali, tá? Então, a força policial do sacerdote, né? E Paulo era o quê? Paulo era pertencia a essa força sacerdotal, né? Como Saulo, né? Então, ele tinha como seu trabalho prender qualquer um que constituísse uma ameaça à ocupação. Então, segundo Macobi, a última pessoa que o sumo sacerdote pensaria em empregar seria um fariseu, como Paulo. Tá? Então, segundo Macobi, isso mostra que se Paulo estava perseguindo ali oponentes, incluindo cristãos, e se ele pertencia a essa força policial, então ele não poderia ser um fariseu. Tá? Johannes Munk, em seu livro sobre os Atos dos Apóstolos, ele diz que, em vista da evidência de que os fariseus eram amigos dos nazarenos, deve-se concluir que Saulo foi o único fariseu que uniu forças com o sumo sacerdote para perseguir o movimento. Então, o único fariseu a serviço do chefe dos sacerdotes era Paulo, que havia deixado Gamaliel e se tornado um fervoroso perseguidor dos cristãos. Bom, as evidências históricas apoiam a identidade de Paulo como sendo um fariseu ou adepto ao judaísmo helenístico, tá? No entanto, nós temos aí uma natureza limitada de registros históricos, né? Nos próprios escritos de Paulo, ele se identifica como fariseu. Isso aparece em Atos 23:6, em Filipenses 3:5, e faz referência à sua formação religiosa dentro do judaísmo. Falei isso no Atos dos Apóstolos aí. Então, muitos estudiosos argumentam que essas referências diretas do próprio Paulo não têm como ser desconsideradas. Então, isso novamente fragiliza a posição do Ian Maccoby. Tá? O Ian Maccoby ele argumenta que Paulo não usava termos farisaicos, tá? Mas termos helenísticos, ao estilo do Filon de Alexandria. Né? E ele demonstra, então, não estar familiarizado com os métodos farisaicos de interpretação usados por um fariseu. Né? Paulo faz construções teológicas baseadas em erros da Septuaginta, diz o Ian Maccoby. Né? E aí ele vai dar um exemplo. Ele vai citar Gálatas, capítulo 3:13, onde diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-lhe maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Então, segundo Macobi, Paulo está pegando esse versículo aí que aparece lá no Deuteronômio e entendendo que quem é o amaldiçoado é quem é crucificado. Mas, para Macobi, os fariseus não interpretavam esse verso dessa maneira. Por quê? Porque muitos fariseus foram executados pelos romanos, né? E eles não eram vistos como amaldiçoados, mas como mártires, né? O N.T. Wright ele vai falar isso, tá? No livro Ressurreição do Filho de Deus, né, na página 181, ele confirma que muitos judeus ali martirizados na época da revolta dos Macabeus, ali nos anos 160 a.C., eles foram considerados mártires, tá? Crucificados pelos romanos e considerados mártires. Tá? Então, eles, segundo Maccabee, isso só é possível porque eles interpretaram essa referência como sendo amaldiçoado aquele que deixasse o judeu morrer na cruz. Entendeu? Caberia ao judeu pegar aquele crucificado e sepultar ele. Se você não fizer isso, você será amaldiçoado. Então, a passagem estaria se referindo a isso, a maldição daqueles que deixavam os crucificados morrer na cruz. Tá? O problema dessa interpretação do Maccabee é que a gente tem que ir lá na época. Tá? Se a gente vai na época, a gente pega o diálogo com Trífon, do Justino, ali no capítulo 89, ele diz assim, tá dialogando com Trífon, que é um judeu, né? Ele diz assim: o que duvidamos, isso é o Trífon falando, o que duvidamos é que o Cristo tivesse de morrer tão vergonhosamente, pois na lei se diz: maldito aquele que morre no madeiro, que é crucificado. Pô, agora desmontou o Malcolm, né? Eu tenho um depoimento de um judeu lá
primeiro século, né? Início do segundo século, que ele está dando essa interpretação. Quem é o amaldiçoado é aquele cara que é crucificado. Está isso escrito lá no Deuteronômio. É assim que ele interpreta. Então, não é razoável essa tese do Maccabee, de que Paulo se baseou numa leitura errada do Septuaginta. Não, e tampouco a gente pode pegar essa passagem para dizer que Paulo desconhecia a Bíblia hebraica. Então, não prospera esse argumento. Maccabee sugeriu que Paulo distorceu as mensagens de Jesus, mas muitos estudiosos argumentam que as ideias de Paulo são um desenvolvimento da teologia cristã primitiva. Então, tudo que Paulo fala, né, de alguma maneira, isso já aparece nos textos da tradição oral e vão se refletir depois nos evangelhos. Tá? Então, a visão predominante sobre a história do cristianismo primitivo baseia-se numa interação entre Paulo e os outros apóstolos. Tá? Então, Paulo recebeu esses ensinamentos das colunas da igreja. Né? Não foi invenção da cabeça dele. Né? É isso que está escrito no texto. Né? Então, foi esse desenvolvimento do cristianismo foi uma evolução ao longo dos tempos e que Paulo foi um dos elementos. Não foi ele o inventor de tudo. Né? A tese de Maccabee contrasta com essa tradição aceita de modo que muitos autores consideram essa interpretação do Maccabee bastante especulativa. Né? Outra questão é a elevação de Jesus a um status divino. Para Maccabee, seria considerado uma reversão ao paganismo para os fariseus. Eles não aceitariam isso nunca. Né? E também não tem qualquer precedente disso no judaísmo, né? Que aproximasse isso se aproxima mais ao culto dos mistérios, segundo o Ian Maccabee. Né? Então, Paulo usa para Jesus a referência a Senhor, Kyrios, ele usa essa palavra para Jesus, que é o mesmo termo na Septuaginta que é usado para traduzir o tetragrama do santo nome de Jesus. Então, um fariseu jamais usaria Kyrios para Jesus, consideraria uma blasfêmia. Tá? Bom, a aclamação de Kyrios, de fato, é usada por diversas vezes por Paulo, né? Aparece ali em Romanos 10:9, 1 Coríntios 12:3, em Filipenses 2:11. Agora, Kyrios não é um nome comum para divindades e mistérios helenísticas. Tá? Isso está no livro do Gerd Thyssen, Jesus Histórico, um manual. Tá? E o Gerd Thyssen também chama a atenção para uma outra coisa. Ele diz que nos manuscritos antigos da Septuaginta, o tetragrama não é traduzido como Kyrios. Tá? Então, temos aí um conflito de informações entre o Gerd Thyssen e o Maccabee. Né? Gerd Thyssen diz assim, a aclamação de Jesus como Kyrios foi provavelmente a inovação mais incisiva depois da Páscoa. O ressuscitado foi adorado juntamente com Deus. Ele se sentou à sua direita, como aparece em 1 Coríntios 15:25. Ele participou do poder divino, mas acima de tudo ele era agora chamado e adorado como um ser divino. Então isso vai aparecer em Marcos 12:36, em Atos 2:34 e em 1 Coríntios 15:25. Então não é só em Paulo que isso aparece. Né? Então, de fato, esse uso do nome Kyrios, ele foi uma marca do cristianismo, né? Mas não foi uma invenção do Paulo. Tá? O Jürgen Becker, no livro dele sobre Paulo, Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia, ele diz que o próprio Paulo mostra em suas epístolas que boa parte da sua formação é helenista. Né? Somente assim se pode explicar que ele, antigo judeu, tenha se dedicado à tarefa de fundar comunidades gentios cristãs, lidando com uma socialização helenista e com a origem de seus membros e suas comunidades. O caso decisivo aqui foi e continua sendo Corinto. Tentou se caracterizar no passado Paulo como um adepto seguidor de Hillel, atribuindo-lhe o domínio das assim chamadas 7 regras de interpretação de Hillel. O Ian Maccabee vai falar sobre isso. Né? Que ele diz que Paulo não seguia essas 7 regras. Né? Bom, o Jürgen Becker vai dizer o seguinte, essas regras, porém, já não são atestadas com certeza para Hillel. Olha só. Quanto mais e com clareza suficiente para Paulo. Insistia no rigor legal
do Paulo pré-cristão permite discutir se não é mais provável que Paulo deva ser entendido como adepto de outra escola do judaísmo da época, ou seja, dos xamaítas. O principal argumento contra aceitar a descrição lucana de que Paulo seguiu Gamaliel, é o silêncio paulino a respeito do assunto. Né? Porque quem diz isso é o Atos dos Apóstolos, é Lucas, mas o Paulo mesmo não se coloca como seguidor de Gamaliel. Presume-se que, se fosse verdade, Paulo mencionaria o fato de ter estudado com Gamaliel em alguma passagem nas cartas. Entretanto, é duvidoso basear-se em um argumento no silêncio, e é preciso lembrar que as cartas paulinas também silenciam quanto ao lugar onde nasceu Paulo, por exemplo. Ele não fala que nasceu em Tarso. Contudo, poucos biblistas duvidam que Paulo nasceu em Tarso. Tá? Isso aparece no dicionário de Paulo e suas cartas. Todas as referências eu vou colocar aqui embaixo, tá? Na página 955. O Paul Sampley também, no livro que eu vou colocar aqui embaixo, também na página 194, ele tem um capítulo escrito pelo Ronald Rock, que fala sobre a educação de Paulo, e ele fala que a educação de Paulo, inclusive citando o trabalho de Martin Hengel, tá? Que diz que reuniu provas consideráveis da instrução retórica de Paulo em Jerusalém, tá? Pela escola de Gamaliel, que bem pode ter aprendido e praticado retórica nas sinagogas de língua grega. Tá? Bom, em resumo, embora as ideias de Maccabee sobre Paulo tenham gerado debates e reflexões interessantes, elas não têm sido amplamente aceitas pela maioria dos estudiosos, devido à falta de evidências concretas e à divergência com a tradição histórica e as próprias declarações de Paulo nos seus escritos. Então, podemos sim manter que Paulo sabia hebraico, Paulo era um fariseu e teve instrução farisaica, possivelmente na escola de Gamaliel. Não é fora de contexto isso. Então, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo. Inclusive, o livro do Martin Hengel está acessível para leitura. Muito obrigado, então.